Olá meninos, tudo bom com vocês? Nós vamos agora para a nossa segunda aula de trigonometria, mas nessa aula nós vamos deixar um pouquinho a trigonometria e rever algumas coisas que estudamos e um conteúdo novo para a gente dar continuidade à trigonometria, certo? Então vamos lá. Olha só, para começar, você estudou circunferência lá no ensino fundamental, certo? O professor apresentou um problema para você, que tinha mais ou menos esse desenho, onde você tinha o raio, certo? O centro da circunferência e essa linha aqui é a circunferência. Lembra da diferença entre circunferência e círculo? Bom, circunferência é só a borda, é como se fosse apenas o aro da bicicleta. E aí ele apresentou também uma formulazinha. C é igual a 2 vezes π vezes r, ou seja, 2πr, que é o comprimento dessa circunferência. Então, agora nós vamos o quê? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa circunferência, certo? Falando de arco e suas medidas, tá bom? Ó, arco de uma circunferência. Considerando dois pontos A e B de uma circunferência qualquer, será denominado AB a qualquer das partes dessa circunferência, compreendido entre os pontos A e B. Ou seja, eu tenho uma circunferência onde eu marco o ponto A e o ponto B. E aqui, ó, eu tenho o ponto A, certo? E aqui eu tenho um ponto B. Esses dois pontos dividiu a circunferência em dois arcos. Nós temos o arco AB grande, assim, ó, todo esse preto aqui, e nós temos o arco AB de verde menor, certo? Então, todas as vezes divide em dois arcos, um maior, outro menor, sobre a circunferência, certo? E também nós temos a possibilidade desse ponto A e o ponto B serem congruentes, certo? Coincidentes, ou seja, eles estão no mesmo lugar geométrico. Tem dois arcos aí? Tem sim. É como se tivesse um começando em A, B e outro B, A. Todas as vezes nós encontramos dois arcos, certo? E como é que é a notação? Para a gente identificar que aquilo é um arco, nós escrevemos esse tracinho aqui em cima, como se fosse um chapéuzinho mais esticado, certo? Então na notação tem o arco AB ou arco BA, certo? Eu tenho essa pequena anotação aqui. Beleza? Então nós temos a circunferência, ponto sobre ela divide ela em dois pontos, divide ela em dois arcos, certo? Bom, unidades para medir arcos e ângulos. Nós temos o grau, certo? Grau é um arco unitário de uma circunferência que equivale a 1,36 avos. 360 avos, 36 a 360 avos, ou seja, quando uma circunferência é dividida em 360 partes, certo? Então eu tenho uma circunferência, eu vou colocar uma bem aqui no cantinho. Eu tenho uma circunferência, horrível essa, né? Entendi, vou mudar ela. Ó, eu tenho essa circunferência aí, deixa eu apagar ela aqui rapidinho, pronto. Deletada essa circunferência aqui. E aí, essa circunferência ela é dividida em 360 partes. Não ficou perfeita, mas é como se eu pegasse essa circunferência e fosse dividir em 360 partes. Bom, vocês conhecem essa circunferência como transferidor. Não tem um transferidor que você usou lá no fundamental de meia-lua? Começava no 0 e até o 180? Pois é, então ali é a meia circunferência. Então ele pega uma circunferência e divide em 360 partes, certo? E grau é uma dessas partes. No entanto, é necessário saber também que o quê? 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Funciona igual a horas, certo? Só que a hora é limitada, certo? A hora vai até 12. Relógio de ponteiro, a hora vai até 12. Na circunferência aqui, não vai até 12, continua. Beleza? Então nós temos graus, minutos e segundos, certo? Lá no nono ano ou em séries anteriores você também já ouviu, já estudou esse conteúdo com a soma de ângulos, tá bom? Se eu não me engano, no sétimo ano você estudou isso. Então, unidades para medir arcos e ângulos. Nós já conhecemos uma, o grau.
certo? Então o grau já vem nos acompanhando há muito tempo. Agora nós vamos conhecer outra, que nós chamamos de radiano, certo? É uma das medidas para medir arcos e ângulos. Bom, radiano é um arco unitário de uma circunferência que equivale ao raio desta mesma circunferência. Ó, explicando de outra forma, se esse arco unitário tivesse medida equivalente ao raio da circunferência, então chamaremos dessa medida de radiano. Professor, explicou de outra forma, acabou da mesma forma. Né? Então, olha só, é como se fosse assim, ó, você tem uma circunferência, beleza? E nessa circunferência nós temos o raio. Tá aqui o raio. Aí eu pego esse raio e coloco sobre a circunferência. Eu vejo esse tamanho dele e coloco aqui. Aqui cabe um raio, aqui cabe outro raio, outro raio e sobra um pedaço. Cada pedacinho desse aqui, ó, é um radiano. Então, radiano é você ver quantos raios, quantas vezes aquela medida do raio cabe sobre a circunferência, certo? Então, é como se você pegasse a medida do raio, certo? De novo, ó, pega a medida do raio e vai colocando em cima da circunferência. Você vai ter um radiano, beleza? A notação do radiano é rad. Então, por exemplo, ali eu marquei de vermelho, eu posso dizer que ali é um rad. Tem um rad. Se eu pintar dois daqueles que eu marquei, teremos 2 rad. E assim sucessivamente. Bom, unidades para medir arcos e ângulos. Vamos considerar um arco AB. Certo? Lembrando que aqui eu estou falando da mesma unidade, tá? Nós já conhecemos o grau, radiano. Então, ó, vamos considerar um arco AB contido numa circunferência de raio R. Também vamos admitir que o comprimento do arco AB seja igual a R. Então, ó, eu tenho um arco, que está a minha circunferência. Eu tenho um arco R, tá vendo aqui, ó, de verde, que tem a mesma medida do raio R. Tá vendo? Ó, arco, raio. E o arco, como a gente denomina ele com 2 pontos, eu tenho AB. Então, eu posso falar que o meu arco AB mede 1 radiano, ou seja, ele tem a medida igual a 1 radiano. Por quê? É um raio. Se fosse 2 aqui, 2 raios, 2 radianos, ou 2 rad. E assim por diante. Algumas definições importantes. Ó, é a mesma circunferência, só que agora eu coloquei rad, tá bom? Primeiro, o radiano é um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Essa parte é importante, ó, que o contém. Isso significa que, para mim ver um radiano numa roda gigante, tem que ser o raio da roda gigante. Para mim ver um radiano numa roda de bicicleta, tem que ser o raio da roda da bicicleta. Para mim ver o radiano numa tampa de garrafa, tem que ser o raio da tampa de garrafa. Ou seja, tem que ser da mesma circunferência. Tá bom? Não adianta eu querer ver um radiano de uma circunferência tem medido o raio de um pneu. Não dá, tá bom? E a segunda é, um ângulo A ou B mede um rad, se e somente se determina numa circunferência de centro O um arco de um rad. Ou seja, em outras palavras, é uma definição parecida boba, mas é muito importante. Eu só posso falar que eu tenho um ângulo medindo um radiano se existir uma circunferência, certo? Em que aquele arco represente um rad. Vou traduzir isso aqui. Olha só, eu só posso falar que um ângulo, certo? Qualquer ângulo, mede radiano se existir uma circunferência provando que aquele radiano ali também é raio dessa circunferência. Certo? Ou seja, eu não posso simplesmente falar, tem um ângulo AOB que mede 2 rad. Sim, cadê a prova dessa circunferência? Existe? Você consegue construir? Se consegue, beleza, então é verdade. Se não consegue, não é verdade. Bom, e aí, como é que eu vou converter? Já temos duas, certo? Nós temos graus e radianos. Para você entender melhor, é como se fosse o seguinte, o português e o inglês. Você consegue traduzir do português para o inglês, do inglês para o português. Então é assim, convertendo que nós vamos fazer agora. E tem um exemplo aí, ó. Convertendo 30 graus, certo? Em radianos. Converta em radianos a medida equivalente a 30 graus, ou seja,
30 graus é quantos radianos? É quantos rad? Primeira coisa que você vai lembrar é de regra de 3. Sim, aquela regra de 3 que você estudou no fundamental. Regra de 3. Então eu tenho a grandeza radianos e tenho a grandeza graus. Certo? Outra associação muito importante que você tem que ter na cabeça é que π radianos ele corresponde a 180 graus. Tem outras correspondências? Tem outras correspondências. 2π é 360, entendeu? Tem outras, existe, mas essa vamos tomar como fundamental, por dois motivos. Primeiro, é o número fechado de um lado, é o número fechado do outro. Muito mais fácil para a gente trabalhar a regra de 3. Então, eu tenho que π radianos corresponde a 180 graus. E aí, então, eu vou montar minha regrinha de 3, olha só. π está para 180 graus, assim como x radianos está para 30. Por quê? Eu quero saber quanto esse 30 vale. Quem estudou regra de 3 vai lembrar do cruz credo. Aplica aí o cruz credo. Certo? Então, ó, 180 vezes x vai ser igual a 30π. O 180 está multiplicando, passa dividindo. Agora aqui é só simplificar o dividir. Se não der uma divisão exata, você pode ir simplificando, tá bom? E aí nós temos então que x é π sobre 6, ou seja, 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. Certo? Então eu posso falar que essa aqui, ó, é o inglês. 30 graus foi traduzido em radianos igual a π sobre 6. Muito fácil, não é? Regra de 3, simples e direta, tá bom? Não, aqui não tem interpretação de se é direta ou inversamente, que é direta. Do outro lado, nós temos o seguinte, converter radianos para graus. Converter em graus a medida equivalente a π sobre 3. Aqui se torna mais fácil. Lembra da associação que foi feita ali do outro lado? Olha só, π, vou apagar aqui que esse pincel feio. π corresponde a 180 graus, certo? Essa é importante. Olha como é simples. Eu vou apagar ali, mas enquanto isso eu vou falando aqui. Se você pensar na regra de 3, posso fazer? Pode. Pode fazer por regra de 3. Tranquilamente, do mesmo jeito que a gente fez a outra. π sobre 3 está para x, assim como π está para 180. Multiplica cruzado ali o cruz credo e você vai chegar nessa resposta. Só que tem um jeito mais simples. Ok? Fazer isso é como? É substituindo. Se nós já decidimos que é verdade que π é igual a 180 graus, então se eu tenho π dividido por 3 rad, é só eu trocar o π rad por 180. 180 dividido por 3, 60 graus. Isso quer dizer o quê? Que π sobre 3 rad é igual a 60 graus. Certo? Então a gente só vai o quê? Substituir o π rad por 180. Professor, eu posso fazer isso todas as vezes que eu tiver que transformar? Sim, pode. Por exemplo, vamos inventar uma transformação aqui agora. 3π sobre 6. Como é que eu vou transformar 3π rad sobre 6 em graus? Simples. Substituir o π rad por 180. Então vai ficar 3 vezes 180 dividido por 6. 3 vezes 180 dividido por 6. Fez a continha tranquilamente. Você consegue aí 3π sobre 6 é quantos radianos. Beleza? Vai dar praticamente a mesma coisa aí. Ok? Bom, isso que eu vou usar. Eu vou usar sempre regra de... Então aqui, ó, seria igual a 90 graus. Essa canetinha aqui que está dando falha. Ok? Então, o mesmo critério que eu uso para... Eu posso usar a regra de 3 para transformar tanto em graus e radianos quanto radianos em graus. Só que radianos e graus eu posso simplesmente substituir π rad por 180 e fazer essa divisão. Comprimento de um arco. Olha só. Quando medimos o comprimento de um arco, a unidade de medida utilizada é a mesma do raio. Ou seja, metros, ó, faltou uma vírgula aqui, metros, centímetros, milímetro, quilômetro, dependendo do tamanho da circunferência, né, e do raio. Então, nós vamos medir o comprimento de um arco.
Como assim, comprimento de um arco? Olha só, aqui eu tenho 3 circunferências. 1, 2, 3. Cada uma delas tem um tamanho diferente. Isso significa que também tem um raio diferente. A menor, um raio menor, a média, um raio médio, a maior, um raio maior. Isso quer dizer também que aqui marcando os pontos, ó, vou marcar os pontos aqui, ó, eu tenho 3 arcos distintos. Eu vou chamar isso aqui de arco L1. Só apagar isso aqui que está dando uma relé, mas olha, eu tenho 3 arcos. Eu tenho o arco, que eu vou chamar aqui de L1, certo? Eu tenho o arco L2, seria o maiorzinho, e tenho o arco L3. Então aqui, ó, eu tenho L1, L2, vou deixar assim mesmo, tá? L3. 3 medidas. E é fácil de percepção, né, que nós conseguimos ali ver que cada um deles é maior que o anterior. L1 é o menor, L2 é o médio, L3 é o maior. Tá vendo que são medidas diferentes, comprimentos diferentes para a mesma medida de ângulo? Ou seja, esse ângulo 45 graus aqui forma o L1, forma o L2 e forma o L3. Só que eles têm medidas diferentes porque é em função do raio. Então tem uma formulazinha para me calcular esse comprimento. A formulazinha é a seguinte, ó, alfa, que é o ângulo, é igual, certo? Que é o igual, só esse tracinho, não sei porquê, igual ao comprimento do arco, L, vou fazer aqui embaixo, alfa é igual ao comprimento, L, dividido pelo raio. Sempre isso. Então, alfa, o ângulo central da circunferência, vai ser igual ao comprimento do arco dividido pelo raio. E é por isso que eu tenho comprimentos maiores e menores. Certo? Só que tem um pequeno detalhe. Esse alfa aqui, esse ângulo, ele tem que estar em radiano. Certo? Ele tem que estar em radiano. Por que radiano? Porque radiano representa os números reais na circunferência. E nós sabemos que os números reais é muito mais do que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 1,1, 1,11, 1,12, 1,3, 1,111, 1,112 e assim vai. Então esse ângulo aqui, ele tem que estar em radiano. Certo? Ele tem que estar em radiano. Então eu preciso mudar, eu preciso transformar esse ângulo, se estiver em grau, em radiano, para eu poder fazer essa conta. E vamos descobrir então quanto que é um desses negócio aqui. Como é que para mim descobrir isso? Você precisa do raio, ó. Eu tenho raio menor, um raio médio e um raio maior. Isso quer dizer que para me descobrir eu preciso, além do ângulo em radianos, o valor do raio. E, novamente, nós temos aqui praticamente uma regra de 3 mesmo. Então, eu preciso de 2 para descobrir uma terceira medida. Certo? Sempre isso. Em radianos, 45 graus é quantos radianos? Regra de 3. Π está para 180, assim como x está para 45. E você faz essa regra de 3, você vai descobrir quanto que 45 é em radianos, certo? Π sobre 4. Tá bom? Adiantei aí. Beleza? Então, gente, nós ficamos aqui com essa revisão de circunferência. Vimos algumas coisas importantes. Essa fórmula, comprimento de raio, certo? Comprimento em função do raio. Radianos, como transformar radianos em grau, grau em radianos. E também comprimento da circunferência, 2πr. São 3 coisinhas muito importantes na trigonometria. Não usamos tudo de uma vez, mas usamos. Beleza? Próxima aula vai ser de círculo trigonométrico. Nos vemos lá. Até o próximo.